virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Mais um dia, né, irmãs de programa Mães Amorosas. Graças a Deus, finalizando a semana. Hoje é sábado, 6 de dezembro. Como sempre, na presença do nosso Senhor. Então, vamos iniciar o programa com provérbios. Todos os dias iniciamos assim, porque são palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje fala assim: se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Provérbios 29, 9. E o título: Evite discussões. O texto da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. Não havia na terra semelhante a Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Todavia permitiu Deus que Satanás tirasse a vida de seus filhos e também os seus bens. Não obstante isso, Satanás ainda feriu-lhe de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2:10. Quando, porém, chegaram os seus 3 amigos para se condoer dele e consolá-lo, Jó começou a amaldiçoar o dia em que nasceu. A partir do capítulo 2 até o capítulo 31 do livro de Jó, foram necessários 29 capítulos da Bíblia para registrar a mais longa discussão das Escrituras. Os 3 amigos de Jó fazendo acusações de que ele cometeu algum pecado para receber a punição tão severa de Deus, e por outro lado, Jó defendia a sua inocência e justiça. Foi uma discussão sem fim e improdutiva. Somente quando Deus entrou em cena, a luz raiou e iluminou o interior de Jó, o qual disse: na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42:3. Não discuta, peça a luz de Deus para iluminar os envolvidos em toda situação. Não discuta, peça a Deus para iluminar os envolvidos em cada situação. Amém? O texto já fala por si, já explica. Evite discussões. Às vezes temos até razão, mas para não haver assim uma discussão, uma briga maior, uma confusão, problemas maiores, evite discussões. Peça a Deus para iluminar em cada situação. Amém, irmãs? Amém, ouvintes? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia, fiquem na paz que vem do nosso Senhor. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãs? Hoje irei ler a semana 3, sábado, e ler com oração Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 26. A supremacia de Cristo no reino vindouro. Vivemos um momento em que a Igreja se associa a Cristo, sendo nós totalmente identificados e unidos a Ele. Deus fará com que toda a terra seja sujeita a Cristo e, portanto, sujeita também à Igreja. Isso acontecerá na manifestação do reino dos céus, o reino vindouro.
Você deseja participar desse reino? O reino milenar será o galardão para os cristãos vencedores. A maioria dos cristãos não luta pelo reino nem se preocupa com a vontade de Deus. Por isso, não participará do reino vindouro. Todavia, se lutarmos até ao fim, reinaremos com Cristo, quando todas as coisas estiverem sujeitas a seus pés. Serão 1000 anos de galardão e devemos desejar ardentemente reinar com Ele. Após o milênio, ainda será necessário resolver um último problema causado por Satanás. Ele provocará uma última rebelião em Gog e Magog, e Deus purificará o universo de toda resistência, rebelião e desobediência, lançando tudo dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Quando os últimos inimigos, a morte e o Hades, forem lançados no lago de fogo, nada mais restará que não esteja sujeito a Cristo. Se hoje cooperarmos com Deus na realização de sua vontade, reinaremos com Ele. Por isso, hoje, Deus precisa de sua auxiliadora idônea, a Igreja. Muitos cristãos confundem a vontade de Deus, pensando que se trata de escolhas pessoais como casamento ou carreira. Porém, a vontade de Deus é única: sujeitar todas as coisas a Cristo e fazer Cristo encabeçar todas as coisas. A Igreja tem um papel muito importante no cumprimento da vontade de Deus, pois é sua auxiliadora. Quando Deus ressuscitou Cristo, colocou acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir. Ele já está acima de tudo, e todas as coisas já estão debaixo de seus pés. Porém, nem todas lhes estão sujeitas. A responsabilidade da Igreja é cooperar para que todas as coisas se sujeitam a Cristo. Primeiramente, Deus precisa sujeitar a Igreja. Como Ele fará isso? Como Cristo governará nosso pensamento, emoções e vontades? Apenas se estivermos cheios de Cristo, cheios de sua vida santa, de sua natureza, de realidade. E qual é o vínculo para nos encher? A palavra. Assim como os medicamentos precisam de um veículo para serem transportados ao corpo humano, a palavra é o veículo que leva a vida santa de Deus para dentro de nosso ser. Cristo precisa habitar em nosso coração para governá-lo, e isso só acontece quando temos um viver da Igreja com todos os santos, conhecendo a realidade do amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados significa ser enchidos. Deus quer encher-nos de sua vida, natureza, verdade e realidade, e faz isso por meio da palavra. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que Jesus está acima de todas as coisas e deseja conceder ao homem sua vida e sua natureza. Assim como colocamos a caixa d'água no ponto mais alto da casa para abastecer todas as torneiras, Deus colocou Cristo no lugar mais elevado para que ele encha todas as coisas. Porque Cristo subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Estamos sendo preenchidos por meio de sua palavra, do próprio Cristo, com sua vida e natureza santa. Cristo já obedeceu a Deus, foi fiel até a morte. Então Deus o ressuscitou e o exaltou acima de todos os céus, na região celestial, acima de todo principado e potestade. Nesse momento o Senhor diz a Cristo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, 1.
O pai declara ao filho que cuidará de colocar todos os inimigos sob seus pés. Amado irmão, como Deus fará isso? Ele age por meio de nós, a igreja. E dentro da igreja, Deus conta especialmente com a parte mais forte, o filho varão de Apocalipse 12, que representa aqueles que lutam por seu reino. Jesus é o Senhor. Olá, crianças! Você já olhou para o céu depois de uma grande chuva e viu o que aparece? Aparece um arco-íris. Ele é formado pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E ele é uma marca da promessa que Deus fez com Noé. Se desde aquela época Deus vem cumprindo essa promessa, é porque Ele é fiel e justo para cumprir cada promessa que faz para nós. Vamos fazer a imersão na sexta-feira? O arco-íris no céu mostra que Deus é fiel. O arco-íris no céu mostra que Deus é fiel. O arco-íris no céu mostra que Deus é fiel. O arco-íris no céu mostra que Deus é fiel. Vamos falar as cores? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O arco-íris no céu mostra que Deus é fiel. Deus é. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Olá, bom dia! Estamos começando mais uma leitura bíblica. Estamos lendo Oséias. E aí, que tal? Você está gostando do livro? Este profeta está nos ensinando muitas coisas aqui, né? Em Gênesis a gente vê um casal ali, né? Adão e Eva, né? E eles tipificam de Cristo e a igreja. E vemos aqui agora em Oséias, né? E lendo a Bíblia, a gente vai ganhando esse sentimento de que o Senhor é o nosso marido, protetor, né? né? E nós somos a sua noiva. E agora em Oséias, esse casamento deixa bem claro qual é a situação do povo de Israel, né? O povo idólatra, o Senhor se sentindo traído, né? Pelos ídolos. É muito importante a gente ler e entender, né? Então, por isso, a gente tem gastado bastante tempo aqui com as notas, né? Uma coisa que a gente lê em 5 minutos, aí temos gastado uns 30, 40 minutos, né? Mas quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais gostoso fica. A gente vai entrando na história, né? E se torna tão agradável essa leitura, né? Muito bom, queridas irmãs, não sei quanto a vocês, mas eu tenho desfrutado muito aqui com a leitura, né? Então, quero convidar você a vir para cá, a separar esse tempinho aqui, um tempinho de qualidade para o Senhor, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque nós temos um livre-arbítrio, nós podemos e queremos buscar o Senhor. Nós escolhemos te conhecer mais, estar mais na tua presença, desfrutar, Senhor, de tudo que o Senhor é. Senhor, sem querer ganhar nada além do aroma, do seu perfume. Ó Senhor Jesus, tua presença nos satisfaz, nos alegra. Por isso nós amamos estar aqui lendo a tua palavra. A palavra entra dentro de nós e faz morada em nós. Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor, neste sábado. Ó Senhor Jesus, que esse sábado seja bastante desfrutável aqui, com todas as atividades que a gente tem. O Senhor possa nos ajudar e remir o tempo, dar saúde para nós,
para a gente poder servir o Senhor com alegria, entusiasmo e excelência. Amém. Abra a tua Bíblia em Oséias. Vamos ler hoje 2 capítulos, 4 e 5. Vamos lá? Ontem nós vimos o amor de Deus pelo povo infiel, né? E hoje nós vamos ver que Deus acusa Israel. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar estão morrendo. Deus acusa os sacerdotes. Versículo 4. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é o que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote. Eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. Versículo 11. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e eles ficaram envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Vamos às nossas notas do capítulo 4. Quando o Senhor fala, ouve a palavra do Senhor, isso
ele está chamando a atenção para que todos ouçam mesmo. É palavra profética, e essa frase é encontrada 29 vezes no Antigo Testamento. 13 em Jeremias, 6 em Ezequiel, 4 em Isaías e 3 em 1º e 2º Reis. Mas apenas 2 nos profetas menores. Aqui e em Amós, capítulo 7, versículo 16. Essa seção central de acusação começa com um resumo de acusações do Senhor. E é um chamado para que os verdadeiros israelitas percebam a corrupção moral e espiritual dos seus compatriotas que abandonaram a Deus e perderam o direito de serem chamados seu povo. É um nome do filho de Oséias, não meu povo, né? Esses habitantes adúlteros tinham abandonado vários princípios aqui, várias coisas importantes. Primeiro, a verdade. Abandonando a verdade, eles não eram mais confiáveis. Segundo, a misericórdia e bondade para com os amigos. Não exerciam mais bondade para com os amigos e também com os aliados. Terceiro, o conhecimento de Deus. Então, verdade, misericórdia para com os amigos e conhecimento de Deus. Abandonaram essas 3 coisas. Eles não se importavam mais em conhecer Deus. E também a verdade acerca dele. E Paulo menciona isso em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. Consequentemente, pelo fato de eles abandonaram essas 3 coisas, eles estão violando os 10 mandamentos e sofrem consequências por isso. Nota 4:7. O povo comum foi identificado como culpado, porém, os mais culpados eram os líderes, os sacerdotes. Eles eram responsáveis por ensinar o povo. Os líderes do povo de Deus, que não cumpriam seu dever ou que violavam essa responsabilidade, mereciam um castigo especial. Porque o povo peca se não tiver quem cuide deles, né? E o Senhor chama a atenção aqui dos sacerdotes. Nota 8. O termo correspondente a pecados também significa oferta pelo pecado, a qual deveria ser comida pelos sacerdotes. Após oferecer a oferta, os sacerdotes tinham o direito de se alimentar daquele animal ali que foi oferecido. Os sacerdotes estavam usando o pecado de Israel e o sistema de sacrifícios para seu próprio proveito. Então, já não era mais ofertar ao Senhor, né? Já não tinha mais o objetivo de ofertar ao Senhor, mas sim de comer a oferta. Nota 10. A religião de fertilidade que infectou Israel, apóstata quer dizer que abandonou o Senhor, tá? Inclusive o sacerdócio, a liderança. Falava de prosperidade, mas Deus iria cuidar para que o contrário acontecesse. Eles não se multiplicarão. Há mais referências à promiscuidade nos versículos 10, 15 e 18 do que em todo o livro de Oséias. 10 é falado 10 vezes, das 22 vezes mencionadas em todo o livro de Oséias. Nota 14. Declaração de Deus: não punirei vossas filhas. Deve ser entendida como uma maneira retórica de dizer que Deus culpava mais os homens que apoiavam a prostituição cultural, uma prática vil, né?
todos iriam sofrer quando Deus trouxesse o juízo sobre eles. Então o Senhor fala, eu não vou culpar suas filhas, vou culpar vocês. Porque vocês estão pecando e fazendo eles pecarem, né? Nota 15. Este versículo contém a primeira das 3 exortações, que dividem essa sessão em 3 advertências. Embora as advertências sejam principalmente para Israel, Judá também estava em perigo de acompanhar Israel na apostasia e seu castigo. Apesar de haver uma cidade benjamita chamada Bet-Aven, Oséias uniu este nome como termo depreciativo para Betel, que significa casa de Deus. Aven, no capítulo 10, versículo 8, e também em Amós 1:5, Bet-Aven significa casa de desastre. Olha só, né? Mudou a casa de Deus para casa, mudou o nome de casa de Deus para casa de desastre, de perversidade, de inutilidade, de idolatria. Gilgal, Betel se tornaram centros de religião apóstata em Israel. O nome de Deus continuava a ser usado, mas a sua associação à idolatria não só tornou seu uso hipócrita, como também blasfemo, né? Aquilo que a gente comentou ontem, né? Eles adoravam ídolos, mas também queriam adorar Deus. Então, vamos adorar todo mundo aqui. É Deus, ídolos, né? Todos os ídolos. Né? E isso era algo hipócrita, né? E também blasfemo, né? Nota 17. Este versículo tem a primeira das 37 referências a Efraim em Oséias. Para vocês, Efraim está entregue aos ídolos. Deixe-o. Este versículo tem a primeira das 37 referências a Efraim em Oséias. Mais do que em qualquer outro livro. Efraim é falado 185 vezes no Antigo Testamento. O nome Efraim foi dado ao segundo filho de José. Esse nome, Efraim, significa frutuoso. Então, mas aqui o Senhor diz que Efraim não seria mais frutífero. Porque foi tolo de ir atrás de rituais de fertilidade férteis. Então, você veja bem, Israel contaminando Efraim, a ponto de perder a fertilidade. Ou seja, não se multiplica mais. Perdeu a bênção do Senhor. Por causa da idolatria adúltera, por causa da arrogância e teimosia de Israel, são as 10 tribos, hein? Israel. Eles foram advertidos de que Deus iria varrê-los como um redemoinho. A primeira das 3 metáforas usadas nesta sessão para tornar vívido o juízo vindouro. Ele também iria devorá-los como traça e podridão. E fazê-los em pedaços como um leão. Então, o Senhor vai julgar esse povo, né? Não vai deixar eles em pecado, vai julgá-los. É bastante importante a gente perceber isso. O Senhor julga primeiro os líderes. Porque se os líderes pecam, o povo segue. Agora para o capítulo 5, sentença contra Israel e Judá. Veja bem, a gente estava falando só de Israel. Mas Judá sofreu influência de Israel. Agora vai julgar também. Agora o Senhor vai julgar também Judá e Benjamim. Capítulo 5, versículo 1. Ouçam isto, sacerdotes. Olha a liderança aí. Fique atenta, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei. Liderança. Porque a sentença é contra vocês. Pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto.
Porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus. Olha só. Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. E Judá cairá juntamente com eles. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Então, eu quero fazer um parêntese aqui. Você sabe o que nos afasta de Deus? Os pecados. Se nós não tivéssemos o sangue de Cristo nas nossas vidas, nós não nos aproximaríamos de Deus. Mas porque nós temos esse sangue, né? Esse sangue, esse sacrifício que é eterno, né? Que vale por toda a eternidade, nós temos esse sangue precioso, ele nos limpa de todo pecado. E quando nós nos arrependemos e nos lavamos no sangue de Jesus, nós nos aproximamos de Deus novamente. Porque você viu aqui, por causa dos pecados, o Senhor se afastou do povo. Versículo 7. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Toquem trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Assíria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida, porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Mais uma vez o Senhor desejando que o povo se arrependa. Quero ler algumas notas do capítulo 5. Os versículos de 1 a 7 contêm outra exortação dirigida aos líderes corruptos. Casa de Israel provavelmente se refere a líderes não oficiais da sociedade. Mispa e Monte Tabor são descritos respectivamente como armadilha e rede, por causa do santuário não autorizado em Mispa e do lugar sagrado no Monte Tabor, nos quais se praticava a falsa religião. Nota 5:3-4. Deus sabia tudo acerca de Efraim, mas Efraim não conhecia Deus. As várias ações malignas de Israel tinham tornado o povo tão escravo do pecado que eles eram incapazes de se arrepender. Quando você comete um pecado, sua consciência logo te acusa, né? E se você se arrepende rápido, você é protegido, né? Porque consciência sensível, você se arrepende logo. Agora, se você comete um pecado e não se arrepende, 2, não se arrepende, 3, 4, 20, não se arrepende,
Daqui a pouco você não sente mais a unção. E não consegue se arrepender mais. Nota 6. Mesmo não sendo capaz de se arrepender, Israel buscava o favor do Senhor, ofertando rebanhos e gado. Algumas pessoas tentam buscar o Senhor e não o encontram, porque vêm perante Ele com ofertas e trabalho, ao invés de vir até Ele com um coração quebrantado e contrito, porque são esses que o Senhor procura, né? Você pode conferir em Salmo 51, 17, Amós 5, 21, 24. Os líderes de Israel deram origem a uma geração de filhos estranhos que não conheciam o Senhor. E, portanto, ele os chama de não meu povo. Nota 5:7. Os líderes de Israel deram origem a uma geração de filhos estranhos que não conheciam a Deus, e, portanto, o Senhor os chama de não meu povo. Agora, referente às festas, um só mês se refere à festa mensal, feita quando a primeira lua aparecia. Isso sinalizava o início de cada mês, estabelecendo assim a cronologia para todas as festas de acordo com o calendário lunar. A festa da lua nova era acompanhada de trombetas e ofertas especiais de animais, cereal e vinho. Pode conferir em Números 28, 11, 15, Salmo 81, 3. Em vez de celebrações com gratidão pelas bênçãos do Senhor, Israel transformou todas as festas em fontes hipócritas e idólatras de lucro. Por sua vez, com destruição, Deus iria pôr um fim às festas. O sentido deve ser que a cada lua nova, Deus iria enviar uma nova onda de juízos. O Senhor iria acabar com a festa. O Senhor, então, diz que vai julgar como um leão. O Senhor, após julgar, retornaria ao seu lugar, ou seja, sairia do meio deles, até que eles se arrependessem e se voltassem a Ele. Senhor Jesus, ficamos por aqui. Amanhã tem mais e a gente aguarda vocês. É domingo, mas nós vamos estar aqui para ler a Bíblia com vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica, né? Seguindo o roteiro anual. Tenham um feliz sábado, né? E desfrute bastante aí da companhia dos seus familiares, tá bem? Tchau, tchau. Até amanhã. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Hoje, 6 de dezembro, graças a Deus, finalizando a semana. Sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou e também estamos finalizando a leitura bíblica, quase. Falta poucos dias, só resta um mês para a gente terminar de ler toda a Bíblia. Isso é uma vitória para nós, seguir esse roteiro e poder terminar, graças a Deus. Mas também temos certeza que isso não foi por nossa capacidade. Foi a vontade do Senhor, a força do Senhor em nós. Graças a Deus, até aqui Ele nos ajudou. Todos os dias, o programa Mães Amorosas oferece para vocês essa leitura. A Bíblia de janeiro, começando em Gênesis até Apocalipse. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Ele nos supre, nos dá força. A gente pensa que não tem tempo, mas o Senhor providencia todas as coisas. Até o nosso tempo para Ele nos dá. E a gente faz tudo. Só depende de fé. Como está falando aqui no Salmos, capítulo 125, Provérbios 29, do 9 a 11, e a segunda carta de João, capítulo 1. E o 125 de Salmos fala assim: fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião,
que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor se levantará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Eu toco aqui no versículo 1 que fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Essa deve ser a nossa fé, inabalável. Amém? Graças a Deus. Agora vamos ler Provérbios 29, do 9 a 11. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Aqui tem duas situações. O 9, que se discutir com um insensato, tanto faz ele ficar com raiva, tanto faz ele ficar sorrindo. Essa discussão não tem fim, não acaba. É inútil. E o 11, que fala que o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Então, devemos ter sabedoria e ter domínio próprio, como se diz, como fala lá em Gálatas, os frutos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é ter domínio próprio. Agora vamos ler, começar hoje a segunda carta de João, capítulo 1, que fala prefácio e saudação. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Não, versículo 4, o amor fraternal. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandem saudações. Amém? Até amanhã com mais leitura bíblica. Amanhã é domingo. Então, estaremos aqui, se Deus permitir. Bom dia.
eu ouço a tua voz a me guiar. Nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, estamos no capítulo 4, e o subtítulo de hoje é Justificação pela Fé e Santificação Disposicional. Em Gálatas 4, de 4 a 5, lemos: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, filiação. Durante o tempo em que vivemos nessa terra, Deus não só nos justificou pela fé, mas quer trabalhar sua justiça em nós subjetivamente. Atenção, irmãos! Deus quer trabalhar sua justiça em nós subjetivamente. Ou seja, objetivamente o Senhor já nos justificou. Mas o Senhor ele quer trabalhar essa justiça subjetivamente nas nossas experiências, através dos nossos atos de justiça. O Senhor está trabalhando em nós dia a dia. Nós temos hoje uma base de justiça para ter acesso à vida de Deus. Mas no tempo em que vivemos na terra, precisamos viver uma vida justa. Isso significa a justiça subjetiva. Precisamos não só tomar posse da justiça objetiva que Cristo preparou para cada uma de nós, mas precisamos de uma justiça subjetiva para nos encontrar com Deus e ser glorificados. Em Romanos 8, 18, Paulo fala sobre a glória a ser revelada em nós. Como a glória de Deus poderá ser revelada em mim e em você? Mesmo justificados pela fé, somos ainda tão tomados de injustiça, de elementos do velho homem, da velha criação. Eu e você precisamos, querida irmã, pouco a pouco ser santificadas e justificados, praticando a justiça subjetiva. Por um lado, fomos santificados no dia em que cremos, mas por outro ainda temos muitos elementos impuros em nós que devem ser santificados com a vida de Deus. O Senhor Jesus nos santificou. Éramos comuns no mundo, mas Ele nos separou e nos santificou. Ó, que maravilha, irmão! Nós éramos comuns no mundo, mas o Senhor nos separou e o Senhor nos santificou. Essa é uma santificação posicional, ou seja, nós mudamos de posição, né? Nós estávamos no mundo, nós fomos trazidos para Deus, então a nossa posição foi mudada. Isso aí, ó. Ou seja, estávamos no mundo, mas agora mudamos de posição e estamos na casa de Deus, na igreja. Estamos santos perante Deus. Mas dentro de cada um de nós ainda há muitos elementos não santos. Há o velho homem. Portanto, existe a santificação da mudança de posição, mas também existe a santificação disposicional, na qual Deus quer santificar a minha disposição e a sua disposição. A igreja precisa passar por um processo de santificação disposicional, de purificação e santificação do nosso ser. E como isso acontece? Deus santifica a nossa disposição pela palavra profética, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós somos santificados pela palavra. A palavra ela tem o poder de nos lavar, fala que ela é água pura, né? Que pode tirar toda a sujeira, tudo aquilo que pode impedir nosso crescimento, tudo aquilo que está dentro de nós, que não é do Senhor, essa água da palavra pode lavar. Diz o versículo 26 de Efésios 5, né, que a palavra nos santifica. A palavra de Deus faz em nós esse trabalho de lavagem, de santificação. Ela vai eliminando dia após dia elementos naturais. Deus está colocando elementos divinos da realidade divina em mim e em você. Por intermédio da palavra, a vida santa de Deus nos está santificando, mudando a nossa disposição. Graças ao Senhor pela palavra. Como é importante a imersão da palavra para inculcar a palavra de Deus no coração e ficarmos o dia todo em contato com ela na presença de Deus.
Então, quando nós imergimos na palavra, nós repetimos, nós oramos em cima dessa palavra, nós imergimos, nós mergulhamos nessa palavra, então ela tem o poder de estar nos mudando e nos transformando, né? A palavra nos lava, santifica, resultando em nós, em nos apresentar a Deus como igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem não quer estar sem mácula, sem ruga e santa e sem defeito? Aí há o segredo, né? Que é nós estarmos imersos na palavra. Quando nós imergimos na palavra, essa palavra vai tirando toda a ruga, toda a mancha e vai nos tornando santo e sem defeito. Quanto mais a justiça de Deus for trabalhada em nosso interior, espontaneamente, sem nos esforçarmos, e não por comportamento religioso, mais atos de justiça nós vamos praticar. Esse processo de santificação está bem simbolizado no Salmo 45. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Que maravilha, né, irmãs? Nós podemos ser santificados dia a dia. Vamos orar? Ó Senhor Jesus. Senhor, te agradecemos porque um dia o Senhor nos mudou de posição. Éramos comuns no mundo, mas o Senhor nos colocou na vida da igreja. O Senhor nos colocou no lugar onde a Tua palavra pode vir e nos santificar, pode tirar de nós as impurezas, pode transformar nosso interior, não por nosso esforço natural, mas por meio da vida de Deus. Uma transformação verdadeira, genuína, que vem tirar toda a ruga e mácula e nos tornar santas e sem defeito. Muito obrigada, Jesus. Tu és a nossa esperança. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãs. Graças a Deus. Invocar teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Quero só te ouvir, teu bom prazer cumprir. Perto estar de ti, tua vida adquirir. Invocar teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Quero só te ouvir, teu bom prazer cumprir. Perto estar de ti, tua vida adquirir. Que doce nome, precioso nome, glorioso nome, é o nome de Jesus. Por ele vivo, clamo e bendigo. Só esse nome, o nome de Jesus. Invocar teu nome, alegria traz, segurança e paz, gozo mais e mais. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar, ó Senhor Jesus. Invocar teu nome, alegria, segurança e paz, gozo mais e mais. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar, ó Senhor Jesus.
Glorioso nome, glorioso